A cada ano são relatados 1 milhão de avistamentos ufológicos. A maioria pode ser esclarecida, mas 5% permanecem sem explicação. Esses são os casos de contato imediato. Edwin Fear é fazendeiro trabalhador de Saskatchewan. Muito assustador, Gary. Seu vizinho é conhecido por gostar de pregar peças. Edwin Fear era fazendeiro e fazendeiros sempre se conhecem. São sempre amigos e sempre se ajudam. Ele e o vizinho, vira e mexe, faziam umas brincadeiras um com o outro. Edwin? Mas é domingo. E para a esposa de Edwin, domingo é um dia importante. Vai se atrasar para a igreja. Parece que vai chover. Você é que sabe. Edwin Fear resolveu não ir à igreja naquele dia e preferiu adiantar a colheita. Edwin era fazendeiro na mesma região e dividia o trabalho com a família há um bom tempo. É muito comum as famílias continuarem trabalhando num determinado pedaço de terra por muitas gerações. Eu tive a oportunidade de conversar com o Edwin algumas vezes e achei ele um cara bem simpático e direto. Um típico fazendeiro de Saskatchewan. Ele notou um objeto brilhante, não muito longe, nos arredores da fazenda. Algo brilhando com o sol. Ah, minha nossa. Que diabo você está aprontando aí? A primeira coisa que ele pensou foi que era o vizinho que gostava de pregar peças nele. Aí foi lá ver o que era, pensando, tá, o que ele fez desta vez? Ai, ai. Mas quando se aproximou, ele viu um objeto girando. Ele viu um objeto de metal girando a toda velocidade. Ele descreveu a coisa como um objeto metálico. O material parecia metal escovado. Era bem liso, sem muitas irregularidades, e estava girando no ar. O que deixou ele bem confuso, porque com certeza não era nenhum objeto camuflado, nem nada que ele conhecesse. Ele conta que viu uma espécie de cano ou haste saindo. Um tipo de sonda saindo do objeto. Basicamente parecia que estava examinando a área pantanosa. Ele estava completamente confuso. O que é isso? É real? Será que eu estou imaginando coisas? O que eu faço? Aí ele se deu conta de que estava sozinho. Não tinha ninguém por perto. Estava isolado. Começou a ficar com medo, nervoso. Queria sair correndo, fugir.
Ele subiu no trator, mas não conseguiu ligar. Parecia um filme antigo de ficção científica. Ele girava a chave na ignição, mas nada acontecia. Não sabia o que estava acontecendo. Era por causa do objeto ou era o medo dele? É bem curioso. Em alguns casos, os OVNIs entram em contato com a água. Eles entram na água ou então tem um reservatório, um pântano ou algo do tipo que parece que atrai o OVNI. O objeto pairando sobre a água levanta voo. E é aí que Edwin vê uma cena ainda mais espetacular. Ele viu mais 4 objetos iguais, todos girando em alta velocidade. O que é isso? Ver 5 OVNIs de uma vez só é muito impressionante. Os objetos pareciam bolas de cabeça para baixo, cortadas no meio, formando uma barra. Tinham cerca de 1,5 metro de altura, 3,5 metros de diâmetro. Não emitiam nenhuma luz, não faziam nenhum barulho alto. Não existe nenhum mecanismo de propulsão tão silencioso assim. Este caso é muito interessante porque aconteceu durante o dia e os objetos ainda estavam bem perto. De repente, um dos OVNIs subiu depois de liberar uma espécie de gás ou fumaça. Os 4 outros objetos começam a vibrar. Aí os outros também subiram bem rápido. Aquilo até parecia uma operação militar. Os 5 objetos estavam a uns 60 metros de altura e ficaram parados lá durante 1 ou 2 minutos. Edwin também continua parado, impressionado com o que estava vendo. De repente, todos os objetos desapareceram em questão de segundos. Ele não sabia o que era aquilo, não sabia o que pensar. Pela descrição, não era um drone. Esse episódio aconteceu nos anos 70 e naquela época não existia nenhum tipo de drone que pudesse explicar aqueles objetos. De repente, Edwin vê algo mais à frente. Edwin foi caminhando até a área que os objetos tinham sobrevoado. Ele viu que a plantação estava amassada e revolvida. Quase todas as áreas que ele viu tinham o mesmo tamanho e diâmetro. Se tivesse sido um tipo de aeronave comum que a gente conhece, uma aeronave capaz de fazer isso teria que ter a força de propulsão de um foguete e as plantas embaixo teriam sido carbonizadas. Não tinha sinal de queimadura. Os únicos vestígios eram as marcas de movimento que o objeto tinha causado na plantação. O mais interessante nesse caso é que pode ter sido o primeiro exemplo do que conhecemos hoje como círculos nas plantações. Na maioria dos casos, o fazendeiro acorda de manhã e se depara com círculos elaborados e intrincados nas plantações. Neste caso específico, temos uma testemunha que fica cara a cara com os OVNIs, enquanto os círculos vão sendo feitos. Foi como se certas áreas da plantação tivessem sido amassadas. Mas temos que tomar cuidado porque a maioria desses círculos são considerados trotes hoje em dia. Mas neste caso, temos uma testemunha que viu os objetos revolvendo as plantações em determinadas áreas. Nos casos de círculos nas plantações, ninguém nunca vê os objetos. Os círculos se tornam importantes na investigação que se segue. Quando a polícia montada do Canadá examina o local, não encontra nenhuma evidência de que os desenhos teriam sido feitos pelo homem.
2 dias depois do avistamento, Edwin Fear encontra um sexto círculo próximo aos 5 anteriores. 2 semanas depois, aparece o 7º. Dentro de poucas semanas, são registrados 15 casos de círculos em 7 locais diferentes na província de Saskatchewan. A Polícia Montada do Canadá envia amostras ao Centro de Pesquisa do Canadá, que afirma que os círculos seriam anéis de fadas, marcas circulares, feitas por fungos que vão matando as plantas. Mas muitos especialistas rejeitam essa teoria. Os anéis de fada raramente têm um tamanho uniforme. E embora deixem marcas na vegetação, não há provas de que possam fazer círculos em sentido horário. Não adianta dar o sangue. Cortei pra valer dessa vez. Não adianta pedir para sair. Informe, comandante. O policial já se encontra no local. Ocorrência na rua Chester. Positivo. Chego em 2 minutos. O comandante do Corpo de Bombeiros, Dave Athens, vai atender um chamado da central. Pronto. Muito bem, Sasha. Pronto. Obrigada. Pronto. Muito obrigada. Não tem jeito. Ai. Acabei de verificar. Alarme falso. Comunicou a central? É, acabei de informar. Hora do café. Vai lá. Tá bem tranquilo hoje. É. Viu o jogo ontem à noite? Não, tava trabalhando. Sei. Danbury é uma cidadezinha tranquila na divisa entre Connecticut e Nova York, cerca de 30 quilômetros do rio Hudson. A região do Hudson Valley inclui o norte do estado de Nova York. É um lugar de classe média alta, com indivíduos de nível cultural elevado e profissionais que vivem e residem por ali. Home run para finalizar no último segundo. Eles nunca desistem. Mas o que é aquilo? É um avião. Dave Athens viu um conjunto de luzes coloridas. Umas luzes muito estranhas brilhando no céu. Mesmo sendo o norte do estado de Nova York, ainda tem um tráfego aéreo intenso devido à proximidade com a cidade de Nova York. Aquela área perto do Hudson Valley é uma das mais movimentadas em termos de tráfego aéreo. Não tá aparecendo um avião. Athens reparou que o objeto ficava acelerando, desacelerando e pairando em diferentes momentos de uma maneira meio esquisita que não parecia fazer nenhum sentido. Deve ser um daqueles monomotores do aeroporto local. Eu acho que não, Smith. Se fosse algum tipo de avião, teria que manter uma velocidade constante. Não daria para aplanar. Aviões não fazem isso. Além do que, a gente pode chamar de uma série de luzes coloridas. Também tinha umas luzes vermelhas menores, localizadas perto do centro da aeronave, mas que ficavam se movimentando de forma independente, como se não estivessem presas à fuselagem. Essas luzes são estranhas. Tudo bem, eu vou verificar. A luz vermelha parecia ter algum tipo de relação com o objeto maior. De repente, o objeto podia ser uma espécie de nave-mãe. O termo nave-mãe é usado para se referir a um objeto maior que parece que carrega uns menores com ele. E, nesse sentido, poderia ser uma descrição compatível com o que Athens viu naquela noite. Athens viu o objeto primeiro, mas várias outras pessoas foram se juntando a ele, porque aquela cena era muito estranha. 1812, pode falar. Eu queria saber se tem algum relato de algo estranho acontecendo, alguma ocorrência diferente na região. Positivo, 1812. O que é? Pra onde é que tá indo? Eu não sei. O que é aquilo? Depois que o objeto se aproximou mais, muitas testemunhas disseram que então conseguiram ver umas vigas ou suportes onde as luzes estavam presas. O objeto era imenso, não tinha como não ver. As pessoas começaram a pensar, será que vai se aproximar mais? E se sim, o que vai acontecer? Era um perigo ter 3 ou 4 objetos sobrevoando uma região de tráfego intenso de aviões e outras aeronaves. O que tá fazendo, Dave? É melhor a gente sair daqui.
Meu Deus. Em Danbury, Connecticut, uma multidão se reúne para observar um objeto estranho em forma de bumerangue pairando a menos de 500 metros do chão. As testemunhas contaram que tinham a sensação de que estavam sendo observadas. Como se tivessem algum tipo de ligação com qualquer que fosse a inteligência que estivesse operando os objetos. Era uma sensação de paranoia, uma espécie de nervosismo reprimido. Deve ser uma aeronave militar. Não precisam se preocupar, é só um grupo de aviões em formação. Você sabe que isso é mentira. A reação de Dave Athens diante da aeronave foi a mesma de praticamente todas as testemunhas que veem algo que não conseguem explicar. Ou seja, elas sabem que a experiência é real. Sabem que viram algo que não tem explicação. E ninguém consegue convencê-los do contrário. Ainda mais por este não ser o primeiro contato de Dave Athens. Tava muito bom. Estava mesmo. É. E aí, vamos sentar? É bonito. Claro. Aqui é lindo. É um ótimo lugar para relaxar. Em março do mesmo ano, ele tinha visto um OVNI com a namorada em New Salem, Connecticut, um pouco mais ao sul. Que noite maravilhosa, você não acha? O que é aquilo? Naquele incidente específico, um grupo de luzes de várias cores se aproximou do casal. E, para ser mais exato, ficou dando voltas bem na frente deles. Não, sério, o que é aquilo? Olha. Parecia que o objeto de 90 metros estava à espreita deles. Não tô gostando disso. O que é aquilo? Acho que ele devia ser um cara intrépido, do tipo que tem aquele gosto por aventura. Porque ele resolveu sinalizar para o objeto com uma lanterna. O que tá fazendo, Dave? Ele usou combinações de 3 piscadas. E o objeto piscou de volta. Parece que foi estabelecida uma comunicação entre a aeronave lá em cima e o observador aqui embaixo. É melhor a gente sair daqui. Voltaram. Agora, Dave Athens estava passando mais uma vez por aquela estranha experiência. Se a pessoa vê a segunda vez, tem a confirmação de que o objeto é real. Não dá para negar. É uma esquadrilha de aviões stealth? Sei lá. Algumas testemunhas começam a especular se o objeto seria uma aeronave militar secreta. Pra onde tá indo? Se fossem aeronaves militares secretas, por que estariam todas acesas como árvores de Natal para todo mundo ver? Segundo, por que sobrevoaria uma região conhecida pelo tráfego aéreo intenso? Isso não faz muito sentido. Aí foi embora. Eu não sei o que é. Tem certeza? Meu Deus. Não faço a mínima Certo, ideia. pessoal, era só um avião pequeno. Tenho sim, não certeza precisam disso? se preocupar, podem ir pra casa. Tá legal, então vamos embora. Vamos. Comandante, operador 212, está aí? Fala, 212. Comandante, o incêndio na rua Maple está sob controle, mas tem umas luzes estranhas no céu. Os avistamentos ufológicos em sequência são chamados de onda. No campo da ufologia, quando se fala de onda de avistamentos, isso quer dizer que há muitos relatos de testemunhas oculares em uma área localizada. Neste caso em particular, entre os anos de 1983 e 1986, foram registrados cerca de 5.000 relatos envolvendo objetos não identificados sobrevoando o Hudson Valley. Há bombeiros, policiais, funcionários públicos, empresários, diretores de empresas, todos esses dentre os que resolveram contar o que tinham visto. São indivíduos cultos e educados, cujos depoimentos não podiam ser ignorados. Dias após o episódio de Danbury, vários agentes de segurança dizem ter visto um OVNI na usina nuclear Indian Point. Eles entram em contato com a Guarda Nacional com medo de um ataque terrorista, mas o objeto desaparece antes de poder ser reconhecido ou identificado.
Os céticos argumentam que as luzes e até as formas triangulares teriam sido produzidas por um grupo de pilotos da Cessna. Alguns deles admitem ter voado em baixa altitude sobre a região do Hudson Valley na noite dos avistamentos em massa. Mas o tamanho e a variação de velocidade vistos na ocasião não são compatíveis com nenhuma aeronave conhecida. O pico da onda de avistamentos do Hudson Valley ocorreu em 1984. Mas os relatos continuaram até a década de 90. É a onda ufológica mais longa já registrada. Até hoje não existe nenhuma explicação para os episódios.